Shavuot Tov a todos, estamos seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, estamos na sala de Mukse. Até agora a gente viu tipos diferentes de Mukse e qual é o modo permitido de movimentá-los, em que situações eu posso movimentar, quando eu quero usar o próprio utensílio, quando eu preciso do lugar dele, cada Mukse de acordo com as suas definições. Agora traz para a gente o Kitzur Shulchan Aruch algo chamado de Tiltul Keleachar Yad. Fala o Kitzur Shulchan Aruch que Tiltul Keleachar Yad mutar bemukse. Caso eu movimente algo de forma indireta, não tem proibição, é permitido movimentá-lo. Por exemplo, ele traz aqui, se, por exemplo, eu esqueci algo que é mukse em cima de um objeto, por exemplo, eu tinha minha malha que eu pretendo usar no Shabat, eu esqueci uma caneta ou alguma outra coisa em cima da malha ou em cima de algo que eu preciso usar no Shabat. Obviamente eu não posso pegar a caneta e tirar ela, porque eu não quero usar a caneta em si, e nem o lugar da caneta, eu quero usar o objeto que está embaixo. Então nesses casos, caso eu tenha esquecido a caneta em cima dele, em cima da malha, ou do que seja, ou caiu lá no Shabat, se eu preciso do objeto que está embaixo, eu preciso a malha, eu quero vestir essa malha, ou a coisa que está embaixo do mukse, eu posso puxar a malha e o mukse cai sozinho, ou eu até posso levantar a malha com o mukse em cima e levantar até um lugar onde lá eu vou derrubar o mukse para não derrubar ele no meio da sala. Nesses casos, já que eu não estou movimentando o mukse diretamente, isso daqui está acontecendo de forma indireta, eu levantei a malha e o mukse acabou caindo, ou eu estou levantando a malha com o mukse em cima, sem encostar nele, está sendo de forma indireta, por isso nesse caso é permitido, quando eu quero usar a malha em si ou o lugar onde ela se encontra. Ou se, por exemplo, eu esqueci dinheiro no bolso do casaco. Eu estava com uma malha que eu pretendia usar no Shabat, eu esqueci, eu acabei deixando o dinheiro dentro dela. Agora, andar por aí com o dinheiro, eu não posso, o dinheiro por si só é mukse, mesmo um lugar que tem eruv, o dinheiro ele é mukse. Então o que eu faço nessa situação? Eu posso fazer a mesma coisa, eu pego a malha, viro ela e deixo o dinheiro cair no chão. Eu posso até levar ela para um canto onde o dinheiro vai ficar guardado e não vai ser perdido, mas eu posso movimentar a malha e virar ela para o dinheiro cair do bolso da malha. Mas se eu quero pelo mukse, ou seja, eu quero proteger, eu quero guardar o mukse e eu não preciso da roupa, nesse caso é proibido. Se eu não quero usar o que está embaixo do mukse, eu quero movimentar o mukse por si só, e aí eu faço isso de forma indireta, isso daqui não é permitido. Então, se por exemplo eu tenho um relógio que está fazendo barulho, um relógio que está tocando, está fazendo celular, por exemplo. O celular ele está fazendo barulho, ele está tocando o alarme dele, e eu quero tirar ele da sala porque ele está atrapalhando. Então tem uma questão com relação ao alarme, o celular, se ele é considerado mukse mechamatzon kis, por ter valor, eu não quero que ele estrague de jeito nenhum, talvez ele é um pouco mais hamur, um pouco mais grave, mas de forma geral, se eu quero movimentar um mukse dessa forma, eu posso, por exemplo, pegar alguma outra coisa, colocar embaixo desse celular e levar ele para fora da sala, já que ele está atrapalhando a minha estadia na sala, ele está atrapalhando ficar na sala, eu quero usar esse lugar e o mukse está me atrapalhando e não está me permitindo usar esse lugar como se deve, então nesse caso, dessa forma eu posso movimentar o mukse, porque eu quero usar o lugar em si e não para proteger ou guardar o próprio objeto que é proibido. ואם מניח קודם שבת בכוונה דבר מוצא כלי, נעשה בסיס דבר אסור ויבואר אם ירצה השם בסימן שאחר זה. Agora, isso é quando eu esqueci uma coisa em cima do mukse, mas se eu propositalmente coloquei lá em cima, coloquei em cima do mukse alguma coisa, aí não é permitido, como a gente vai ver no próximo capítulo. 14ª alahá, אבל כשאינו צריך להכלי המותר, mas se eu não quero que está embaixo do mukse, eu quero movimentar o mukse só para proteger algo do tipo, אסור לטלטלו אם יש עליו דבר מוקצה. Se eu não quero usar o próprio objeto que está embaixo, a própria camiseta, a malha que está embaixo da caneta ou algo do tipo, aí eu não posso movimentar isso dessa forma, somente quando eu realmente quero usar isso. ולכן אסור ליטול בידיו תינוק, אפילו ברשות היחיד, אם יש בידו אבן או שאר דבר מוקצה. Por isso, traz o Kitzur Shulchan Aruch, o que acontece se tem uma criança segurando algo mukse. Eu não faço questão de usar a criança, obviamente, certo? Eu não quero movimentar a criança, mas eu quero pegar ela no colo. Por algum motivo a criança está reclamando, algo do tipo, eu quero pegar ela no colo. Então, nesse caso, eu falo o Kitzur Shulchan Aruch, se a criança está segurando algo que é mukse na mão dela, e na hora que eu levanto ela, consequentemente eu levanto o mukse também, nesse caso eu não posso, nesse caso é proibido.
אם יש לתינוק געגועים שאם לא יתלה הוא יחלה, וגם אם אפשר להשליך מידו אבן וכדומה, מפני שיצעק ויבכה, אז מותר ליטול על ידיו ברשות היחיד. Porém, se a criança vai ficar triste, a criança está chorando, e ela pode ficar doente de choro, se os pais não pegarem, deixarem ele lá e ignorarem. E a criança está segurando uma pedra na mão, por exemplo, algo que é mukse na mão dela. Nesse caso, teoricamente, a gente viu antes que eu não poderia carregar, porque na hora que eu pego a criança na mão, eu estou carregando o mukse também sem necessidade. Então, nesse caso, não poderia. Mas se a criança está chorando, ela precisa que os pais peguem ela. Então, aqui é um caso em que eu preciso pegar a criança em si. Então, mesmo que eu tenha uma pedra na mão da criança, que seria como mukse em cima de algum objeto, nesse caso, já que eu tenho a necessidade de pegar a criança em si, é como se eu quisesse usar o objeto que está embaixo do mukse e, consequentemente, é proibido. Porém, se a criança estiver segurando algo de valor, que no caso da criança está segurando algo de valor, se eu pegar ela no colo e ela jogar no chão, eu vou me abaixar para pegar, eu posso acabar esquecendo, pegando isso do chão. Então, se, por exemplo, a criança tem uma moeda na mão, qualquer coisa de valor que seja mukse, asura fil lechos be'adov ve'melech beraglav ve'lu b'shut ha'yachid ve'mesh lo ga'goim mishum dei kelemichas אפילו יש לו געגועים, משום נגמר שהם יפול למטבע מידי התינוק, וזה ישכח שהיום שבת וגביע ונמצא מטלטל מוקצה בטלטול גמור. Porém, então, se a criança tem alguma coisa de valor na mão, que tem o risco, se ela jogar no chão, eu vou acabar pegando, isso daqui é mukse, então obviamente não posso nem segurar a criança, porque eu estou segurando algo mukse na mão, mas mesmo dar a mão para a criança e acompanhar ela, também é proibido, escreve Ketush Haruch, porque caso a criança deixe isso cair no chão, eu posso acabar esquecendo que hoje é Shabbat e pegando aquele mukse. Então, nesses casos, eu preciso falar para a criança colocar o mukse no chão, colocar o mukse em algum lugar, e aí eu posso pegá-la. Ve'asur, afilo não com sakanat choli, kivan she'im en shum sakanat im lo itleinu. Nefesh im lo itleinu, certo? E mesmo que a criança pode estar triste, pode estar chorando, nesse caso eu preciso falar para ela jogar aquilo no chão, deixar ela cair aquilo da mão, o mukse da mão, porque não tem aqui um perigo de vida da criança estar chorando, ela não vai sofrer a ponto de realmente entrar numa situação de risco de vida, então eu não posso movimentá-la enquanto ela tiver o mukse na mão.